De volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia do Paulo Cury. Paulo, obrigado pela participação conosco. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui. Bom, constelador familiar, né? Vamos explicar aí o que faz um constelador familiar. Essa é uma ótima pergunta. O constelador familiar, ele, como qualquer terapeuta, ele tem como função ajudar o cliente a ampliar a consciência dele sobre uma determinada situação. Então, a pessoa traz uma questão, por exemplo, que ela está ansiosa na vida dela. Então, como terapeuta, os consteladores ou os terapeutas vão, através de perguntas, ajudar a pessoa a identificar e conseguir ver, como se ela estivesse de fora da situação, o que está acontecendo na vida dela que está gerando essa ansiedade. Porque a ansiedade ela é um resultado de algo que está dentro dela, de algo que está acontecendo na vida dela. Então, quando você toma consciência de outros fatores que estão acontecendo, você consegue entender a raiz do problema, né? O objetivo é sempre identificar a raiz do problema. E aí, de fato, a gente resolve, né? Porque muitas vezes a gente acaba observando nessa questão, por exemplo, a pessoa tem um encontro, aí fica ansiosa em função do encontro, a dor de barriga, transpiração, etc. Né? Às vezes vai lá, toma um remedinho para ajudar, né? Acalmou, foi lá, fez o papel, mas não resolveu a raiz do problema. Exato. Né? E é o que a gente vê mais corriqueiro hoje em dia, né? As pessoas apelarem para as coisas que mascaram e não resolvem problemas. Exatamente. Os remédios, né, os psiquiatras, os remédios, eles têm uma função importante, né? Tem situações que é necessário ser medicado, né, para você lidar com a situação, mas não é isso que vai resolver os problemas, né? Em paralelo, é importante você fazer um trabalho de autoconhecimento, para você ir a fundo, né? O problema que a pessoa traz, normalmente, é o resultado final, é como se fosse a maçã, né, dessa árvore. E você tem que ir na raiz, né? Não adianta você ficar cortando a maçã, né? Então, é um processo de autoconhecimento e o grande benefício que a pessoa sente quando ela faz uma constelação familiar é um sentimento de leveza, né? Eu falo isso por experiência própria como cliente que já foi constelado. Fica tão mais leve quando você identifica coisas que a gente carrega ao longo da vida toda e a gente não percebe que eles estão aí. Porque como a gente carregou a vida toda, a gente nunca percebeu. Só a hora que a gente consegue se livrar disso que a gente fala, nossa, né, por que eu carreguei isso a vida toda? E a constelação familiar, né, ele vai olhar a nossa família. Então, muitas vezes, são padrões, né, são hábitos que a gente tem que, na verdade, já vem de outras gerações, nossos pais, às vezes avós, bisavós. E até que chega um momento e alguém consegue ver e falar, não, isso aqui não faz sentido. Né? Chega, vou fazer algo melhor que isso. Perfeito. Por isso, constelação familiar, né? Está agregado aí nessa questão, porque todos nós somos construídos a partir do meio, né? Então tem muito disso, né? Dessas referências, dessa informação que vem da família, e muitas vezes a gente não questiona isso, né? A gente assume aquilo como verdadeiro e mesmo Exato. fazendo mal. Exato, a gente tem aquela história, né? Que faço o que eu digo, não faço o que eu faço, que é uma grande mentira. Né? Todo mundo segue pelos exemplos, né? Se você quer que alguém faça algo, seja esse exemplo, né? Não adianta você falar. Então, mesmo que o pai ou a nossa mãe falava alguma coisa, o que eles faziam é o que importava, né? Então, mesmo que nosso pai chegava para a gente e falava assim, ó, você tem que ser educado com as mulheres, né? Se ele brigava com a mãe em casa, com a esposa dele, né, o filho provavelmente vai assimilar que num relacionamento, para você acertar as coisas, você precisa discutir. E a constelação familiar, na verdade, é um nome mais popular. O nome é constelação sistêmica, porque é um trabalho que você pode analisar qualquer sistema. Então, pode ser tanto uma questão familiar, uma questão pessoal, mas você pode olhar também uma empresa, por exemplo. Né? Então, é um trabalho, é uma ferramenta de trabalho muito útil, né, para qualquer situação na vida. Perfeito. A Aline aqui com uma questão, né? Você disse que já foi constelado, né? Ela pergunta isso, né? Como a pessoa se torna um constelador? Como que ela se torna um Isso. constelador? Uma boa pergunta. Eu acho que
para a pessoa se tornar um terapeuta, um caminho natural é quando você tem curiosidade sobre o ser humano como um todo. Então, a minha história é muito interessante, porque a minha formação é direito, né? Eu fui advogado praticamente 10 anos. E sempre que eu abria o Valor Econômico, quando eu chegava no trabalho, eu ia direto na parte de recursos humanos, eu nunca olhava a parte de legislação. E eu ficava olhando aquela empresa e tendo várias ideias de como melhorar a vida das pessoas, como as pessoas poderiam ser mais, como posso dizer, eficientes no trabalho, né? Mas eu era advogado. E daí um certo momento na minha vida que eu mudei de cidade, quando eu vim para Ribeirão Preto, que eu me demiti, falei, pô, já que eu estou me demitindo do meu trabalho, já que eu vou começar algo novo, deixa eu olhar o que eu realmente quero olhar. E eu já estudava muito esse lado humano, né? Lia livros de filosofia, estava começando minha jornada na yoga também, que é uma filosofia de vida, e daí foi algo natural. Eu caí de paraquedas, na verdade, no curso de constelação, né? Mas eu já tinha mais do que constelação, eu trabalho com autoconhecimento, né? É isso que liberta a gente, é o autoconhecimento, né? Daí se vai ser uma constelação, uma psicologia, são ferramentas que cada pessoa, cada cliente se identifica com uma. Mas no fundo é tudo para você se conhecer e se libertar daquilo que não faz sentido para a sua vida. Perfeito. E a constelação segue um método? Sim. A constelação ela é um método que ela é baseada em 3 leis sistêmicas, né? Essas leis, quem compilou elas foram os Zulus lá na África, né? E são 3 leis que, assim como a lei da gravidade, né, que não adianta você falar, não acredito na lei da gravidade, né, você vai pular do prédio, você vai se espatifar, né, elas regem a nossa vida. Então, sempre que a gente for contra qualquer uma dessas 3 leis, a gente vai sofrer. Então, eu vou falar muito rapidamente, tá? Hierarquia. Numa família significa respeito e gratidão aos mais antigos, meus pais, meus avós, prioridade aos mais novos. Então, se eu tenho um filho, tenho que dar atenção para esse filho, porque se eu não der atenção, ele morre. Não beber, morre. Primeira lei, hierarquia. Segunda, equilíbrio. Então, todo relacionamento adulto, o dar e receber, tem que estar em equilíbrio. Se eu tenho a minha esposa e ela só dá e eu só recebo, não tem um casal aqui, tem uma mamãe e um bebezão, certo? Porque quem dá e uma relação de um só dá e outro só recebe é mamãe e bebê. Então, equilíbrio no relacionamento. E por fim, pertencimento. Significa que todas as pessoas de uma família têm o direito de ser parte dessa família. Então, por exemplo, eu terminei o direito, meu pai pagou toda a minha faculdade e eu resolvo ser terapeuta. E ele fala assim, você não é mais meu filho, né? Dessa famosa, que talvez você que esteja em casa, talvez ouviu isso, ou já falou isso. Tem como meu pai, eu deixar de ser filho do meu pai? Né? Nessa altura do campeonato, nem um exame de DNA. Porque ele já foi, mesmo que ele não seja meu pai biológico, ele fez o papel de pai. Né? Então, não tem como mudar. Então, pertencimento. A gente exclui as pessoas pelo julgamento. Ah, você está fazendo isso, está indo contra a família. Né? Cada um tem sua vida, você tem o direito de seguir seu caminho. Né? Não significa que o caminho que você está escolhendo, você está indo contra a sua família, é o seu caminho, é a sua vida. Né? Então essas são as 3 leis, que daria para falar muito cada uma delas. Sem né? dúvida. E a gente percebe que todo o sofrimento que a gente tem normalmente decorre de uma dessas leis, porque se elas regem os relacionamentos, viver é se relacionar, seja eu comigo mesmo, seja eu com o próximo, ou seja eu com o todo. Então, a constelação ela vai identificar o que a gente está indo contra essas leis. Hoje em dia se fala muito dessa questão, né, das terapias holísticas, né, cada um usando a sua ferramenta, o seu processo, mas quando a gente entende o holístico é justamente isso, né, de ter uma visão mais abrangente, né, da situação. Aproveito a pergunta do Caio aqui, né, como é que é esse processo? Né, um tempo por dia, por hora, por semana? Cada pessoa tem uma velocidade nisso aí, uma quantidade de encontros, como é que funciona? Legal. Eu trabalho de 2 formas, né? Quando a pessoa quer trabalhar várias áreas da vida dela, quer trabalhar às vezes dinheiro, relacionamento afetivo, questões com filhos, por exemplo,
Faço uma terapia normal, uma vez por semana, cada 15 dias, 1 hora, né? A gente vai trabalhando isso, né? Vai lapidando a pessoa como ser humano. Quando uma questão mais profunda, não profunda, mas quando é uma questão que está pegando muito, que é urgente, eu costumo fazer uma sessão que a gente chama na área da constelação de intervenção, que é uma sessão que pode durar até 3 horas, para realmente, naquele dia, ir até a raiz do problema, chegar lá e, né, resolver isso. É um intensivão aí da coisa. É um intensivão, exatamente. Então tem essas duas formas. Tem gente que prefere ir no conta-gota, ali, uma sessão por vez, tem gente que está num momento assim, que precisa, né, dessa intervenção, mas é de cada um, né? É do gosto do cliente. Uhum. E é interessante também destacar isso, né? Que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, o tempo, a ação, o quanto a pessoa vai precisar de um acolhimento é diferenciado. Exato. Você tem que olhar para a pessoa, né? E ver o que ela está precisando. Porque realmente cada caso é um caso. Se a gente fica robotizado, né, a gente perde o fio da meada, né? Uhum. E é muito interessante porque você vê realmente a transformação das pessoas, né? Porque às vezes é um detalhe que muda, que nem o ângulo, né? É meio grau às vezes, mas no longo prazo é uma diferença muito grande, Uhum. né? E são coisas assim que é na raiz do problema mesmo. Às vezes a pessoa está assim, é só você olhar para a sua vida, né? Pega qualquer área da sua vida, por exemplo, profissão. Você começa numa profissão, está super feliz, passa um tempo, daí, meu chefe é isso, os colegas são aquilo, tal, se demite. Daí começa em outra empresa, daí está super feliz, daí, né, tal, agora vai, daí passa um tempo, mesma história. Então, ou relacionamento afetivo, tá com uma namorada ou um namorado, né, passa um tempo, termina, seja ele termina com você ou você termina com ele. Né? Daí passa um tempo, começa outra pessoa, daí sempre sabe, começa e morre. Mudam os personagens, mas mantém um enredo, percebe? Então tá preso em alguma coisa, tem alguma coisa que está precisando ser podado aí, né? Perfeito. Então... E de fato, né, essa questão de fazer e ter uma pessoa para auxiliar nesse processo é fundamental, né? Porque muitas vezes, como a gente colocou anteriormente, isso está tão enraizado na família, no ambiente de trabalho ou na ação que a gente nem enxerga. Exato, porque você está no meio. Nós temos uma visão limitada. Eu tenho só meu ponto de vista. Quando você traz uma outra pessoa, ela consegue eventualmente falar, você não está vendo isso, né? Ou vem para cá, olha desse lugar. E daí você fala, nossa, eu não estava vendo isso realmente. Uhum. Então, é possível você fazer esse processo de autoconhecimento sozinho? É possível, mas é mais longo, é mais demorado, é mais árduo, né? Quando você tem alguém que já passou por isso, né, a pessoa, né, e às vezes em uma sessão faz um negócio que eventualmente você vai perder 10 anos da sua vida. Uhum. E é tempo de vida, né? A coisa mais valiosa que a gente tem na nossa vida é o tempo. É ou não é? Sem dúvida. É a única coisa que a gente não consegue comprar de volta. E daí às vezes você ficar 10 anos, né, preso numa coisa que você podia ter resolvido lá atrás, né? Então, mas é possível, né? E a Luísa coloca uma questão nesse ponto, né? Às vezes você vê resistência nas pessoas, do tipo, a pessoa identifica a raiz, mas não quer aceitar. Eu já vi comigo particularmente, atendendo, normalmente eu tenho encontrado pessoas muito abertas, né? Às vezes demora para... A pessoa entende o que é, né? Ela fala, entendi o que é isso, né, que está pegando. Às vezes ela precisa de um tempo para fazer essa transição, né? Mas eu já vi pessoas assim em outras constelações, eu como participante só assistindo, né, que a pessoa não queria ver, né? Porque é cômodo, né? Querendo ou não, você está numa zona de conforto, né? Não mudar, né? Você não precisa fazer nada, é só você... E assim, a zona de conforto é como se fosse um puff, aqueles bem grandes, sabe? Ele é gostoso, porque você fica ali, não precisa fazer nada, só que ao mesmo tempo você não sai do lugar na vida, você não evolui, né? Então, evoluir, né, requer sair da zona de conforto, requer andar em terrenos que você nunca andou antes. Isso dá medo, né? Porque o medo ele é natural da vida.
sempre que você vai dar um passo novo na vida, você vai sentir medo. Obviamente o medo ele tem várias vertentes, ele pode ser um friozinho na barriga, ele pode ser um pânico, né, que te paralisa, né? O ideal é que ele simplesmente seja um frio na barriga que você sente, né, fala, nossa, algo novo, né, mas que ele não te paralisa. Se ele te paralisa, é importante você procurar ajuda para ver, pô, o que está faltando dentro de mim, cadê a minha segurança em mim mesmo, a confiança, para eu conseguir dar esse passo. Uhum. E de fato a gente acaba percebendo isso, né, o quanto muitas vezes está escancarada a questão, né, mas por a gente estar tão envolvido na problemática, fica um pouco mais difícil de fato de notar. Exato. Né? Os amigos, as pessoas que estão à volta estão, né, sinalizando, mostrando, mas existe essa resistência na observação. Luiz Renato, né, colocando, você citou a questão do RH, né, no bloco passado, ele colocando isso, né, de trabalhou em uma empresa que num determinado momento mudou o setor, né, não era mais RH e sim gestão de talentos, né. O que ele achou engraçado é que os procedimentos eram os mesmos, só mudou o nome e o responsável não conhecia o talento de ninguém dentro da empresa. É engraçado desse ponto de vista quando a gente pensa aí na constelação, né, o detalhamento dele, porque também se aplica a empreendimentos, né? Então, olha, às vezes o problema está até em conhecer o potencial das pessoas que estão à volta. Exato. Em geral, hoje está mudando um pouco por causa da inteligência artificial, mas o ser humano é a parte mais valiosa da empresa, né? O seu time. E conhecer o seu time é uma parte assim crítica e essencial, né, para qualquer líder, para qualquer dono de empresa. E ao mesmo tempo, saber liderar é um desafio, porque saber liderar não é mandar nos outros, mas é conseguir colocar todo mundo com o mesmo foco. Porque numa empresa o que acontece muitas vezes é o seguinte: está cada pessoa preocupada com o seu umbigo, né? Um clássico, né? O comercial e o parte do jurídico. Uhum. O comercial quer vender uma coisa na TV, o juiz fala, você não pode falar isso na TV, né? E fica, vai, não vai, vai, não vai. Ao invés dos dois falarem, então, o que a gente vai fazer, achar o meio do caminho, fica cada um querendo defender o seu. O comercial, normalmente a pessoa ganha mais quanto mais vende, e ela quer vender de qualquer forma, né? Obviamente as pessoas são responsáveis, né? Mas e o jurídico quer não, né? Então, como que você faz todo mundo olhar para o mesmo caminho? Porque para uma empresa avançar, todo mundo tem que estar olhando para o mesmo lugar, né? Para o mesmo objetivo em comum. E é uma das grandes dificuldades de hoje, né? A gente está extremamente polarizado, né, em todas as discussões, então as pessoas ficam tensionando de um lado ao outro e não percebem um objetivo comum. Exato. Né? Isso é muito triste. Lembra que eu falei das 3 leis? Uhum. Pertencimento significa não excluir. O que está acontecendo hoje? Né? Esquerda querendo excluir direita, direita querendo excluir esquerda. Tem como avançar, até dá, né, com uma muleta, mas sem uma perna? Uhum. Né? Em que momento que uma das pernas deixou de ser mais importante do que a outra? Então não é sobre se direita ou esquerda é melhor, é como que faz para pegar o melhor de cada uma e você avançar como um país ou como uma empresa e assim por diante. Então é um momento muito delicado, porque isso é exclusão, né? E aí, você gosta mais do seu papai ou da sua mamãe? Quantas vezes você já não viu isso em famílias, né? Alguém chegando a ti e fala, mas você gosta mais do papai ou da mamãe? Por que eu tenho que gostar mais de um do que do outro? Os dois, eu gosto dos dois, né? E direita e esquerda, eu gosto mais de um ou do outro? Não, eu vejo importância nos dois. Quando a gente começa a entender que todas as peças são fundamentais e para de querer excluir, daí eu começo a ver a solução, né? Isso é um ponto muito importante, tá? Acontecendo um movimento muito forte de exclusão, né? Não é assim que funciona, né? A gente precisa todo mundo se ouvir, né, e se acolher porque o benefício é mútuo, é para todo mundo, né? E começa a ficar uma coisa muito assim estranha, porque parece que o outro lado é seu inimigo. Está todo mundo no mesmo barco. Não tem essa de, né, e assim, você é ruim, né? Assim, quem é ruim, né? Quem é esse monstro que a gente está criando na cabeça do outro lado? Né? Sem dúvida.
dentro aí, né, da ação, a gente falou dos 3 pontos, né, da hierarquia, do equilíbrio e do pertencimento. Então, vamos pensar assim, que o primeiro passo dentro desse processo é identificar em quais desses itens que estão os problemas, né? E a partir daí começar a se questionar, a conversar sobre. Então, o processo está muito na fala, como é que ocorre, né? Boa pergunta. Teve até um ponto que você falou agora há pouco, né? Que as pessoas falam, os amigos falam e a pessoa não se dá conta, né? Isso é tudo muito no racional, né? A mudança vem a hora que você entra em contato aqui com os sentimentos. Então, a hora que você entra em contato e sente eventualmente uma dor que você carrega, que estava maquiada aqui pelo blá blá blá, né, da nossa mente, você percebe e fala, nossa, eu carreguei isso a vida toda. Então, eu vou dar um exemplo muito típico, tá? Como que todos nós temos traumas dentro da gente, a gente carrega traumas. O trauma ele pode acontecer tanto numa paulada só, quanto um dia que você deixou, sei lá, você era bebê, criancinha e você deixou a sua mãe louca da vida, ela gritou, te odeio, né, sei lá o quê, né, um choque para a criança ouvir aquilo, né, mesmo que ela não te odeie, mas ela, naquele momento de fúria ela falou isso, né, ou todo dia, né, por exemplo, o bullying, né, o seu gordo, né, eu ouvia muito isso, o seu gordo, né, então todo dia ouvindo aquilo, aqui isso vai criando um trauma. E isso é muito doloroso. Então a mente, ela cria uma forma de maquiar isso. Então, por exemplo, a sua mãe falou, te odeio, né? Eu não te amo, né? Porque ela estava com raiva. E aquela dor ficou. Então, o que sua mente faz para maquiar essa dor? Ela cria um monte de historinha, por exemplo, minha mãe me ama, mas eu sou ruim, ou minha mãe me ama, mas ela não tem tempo para mim, ou minha mãe me ama, mas ela assim... É um blá 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 aqui mental, né? Uma historinha que a gente cria para esconder essa dor. De que em um certo momento eu senti que eu não era amado, né? Então, isso fica carregado aqui. Então, quando você está na constelação e você consegue passar por esses blá 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 mental e chegar e a pessoa, é nítido, você vê na expressão da pessoa, né, que ela sente, né, escorre uma lágrima, né, não é aquele choro, às vezes é uma lágrima que desce, que tocou, né, chegou onde precisava chegar. E como que faz, né? Pô, se a mente precisa maquiar, ela precisava maquiar quando você era criança, porque a criança não consegue lidar com isso, mas hoje você é adulto. Então esse buraco que para a criança era enorme, a hora que você entra em consciência e fala, nossa, é isso? Né? Para você hoje é isso. Só é isso? Pô, eu consigo lidar com isso. Então você passa a se cuidar. Então toda vez que você sente isso, você fala, já sei, né? Então, pô, por que eu estou me sentindo assim? Ah, foi porque alguém falou isso e eu me senti que eu não sou amado? Né? Então você consegue ir preenchendo esse vazio com coisas positivas para você. Porque desculpa, só para finalizar, porque a gente tem esses buracos, então se a gente não sabe como preencher, como que muitas vezes a gente preenche? Compulsão alimentar, compulsão por sexo, compulsão por trabalho, né? Não importa, são coisas que no fundo a gente está colocando para dentro para tentar preencher, mas vai preencher? Medicamentos, drogas. Medicamentos, drogas, exato, né? E vai preencher? Não vai preencher, né? É um alívio instantâneo, mas, né, toda hora tem que ficar, né, nisso. Perfeito. E a Luciana perguntando, né, na verdade a pessoa não utiliza, né, tem que rolar esse feedback. A pessoa sozinha, como você colocou, levaria um processo muito mais demorado. No caso da constelação, só se você for constelador, e mesmo assim você pode cair no seu próprio jogo mental, porque muitas vezes a gente não quer ver, né? Então, às vezes você pode até tentar fazer para você mesmo o trabalho, mas, né, você tem que ser muito honesto e estar muito disposto a fim de ver. Mas individualmente, né, existe o autoconhecimento, né, outras técnicas que dão certo, mas demoram mais tempo, né? Mas a ferramenta da constelação, o ideal é você ter uma outra pessoa, um profissional, que ele vai ser um espelho. No fundo é isso. Ele vai ser um espelho que você vai conseguir ver, né, algo que você sozinho não consegue ver sem um espelho. Perfeito. Renata, com uma questão interessante aqui, né? Dos 3 pontos, tem algum que é mais recorrente? Das 3 leis? Não, encontro muito dos 3. Recebo, né, muitos casos dos 3. Vou dar de cada um o que é mais frequente, né?
como posso dizer, é polêmico. Tem problema? Não. Por favor. Então, por exemplo, pertencimento. Um caso muito comum é aborto. O aborto, né, as pessoas, infelizmente na nossa sociedade atualmente, está mudando isso com a conscientização das pessoas. Elas tratavam o aborto como, aborto nada, não quero mais ver. É uma vida, né? Independentemente do motivo de ter sido abortado, espontâneo, provocado, é parte da família. Aquela mãe que estava grávida e abortou, quando ela tiver a próxima gravidez dela, vai ser a mesma coisa? Vai ser. Ela já foi mãe antes, né? E passou por aborto. Se foi então espontâneo, ela vai sentir medo, né? Então, pertencimento, né? Acolher todo mundo, né? Então, o aborto é um caso muito típico disso, né? Tem que acolher, e eu faço um trabalho muito, claro, é muito amoroso, é muito simples, né? De acolher aquelas pessoas que não estão mais, né, fisicamente na nossa vida. E porque muitas vezes não foi trabalhado isso, né? É o que você coloca, olha, foi um aborto espontâneo, né? Passou, tenta preencher com uma gravidez na sequência, mas ficou aquela marca. E assim, outra coisa que acontece, coloca o mesmo nome, mas não é a mesma vida. E daí o que acontece? O segundo filho se conecta com o primeiro. Como? Né? É a família, tá ali, não tem como excluir. E assim, quando esse aborto não é internalizado no coração da família, você vai ver que as pessoas têm dificuldade de falar. Normalmente é segredo de família. Não pode falar, ninguém comenta sobre o assunto. Mas se não é nada, qual o problema de comentar? Porque é uma morte, né? E assim, não tem nada de errado, né? Se você abortou, né? Você fez o que você dava conta. Todos nós somos seres humanos. A única questão é acolher no coração. Falar, você é meu filho, você viveu até onde a vida permitiu, né? É simplesmente incluir no coração. Trabalhar isso. Então, no pertencimento a gente vê muita questão de aborto. No equilíbrio, é aquele exemplo que eu dei já, né? O casal, homem e mulher. Equilíbrio significa dar e receber uma gangorra. Como que você faz um relacionamento crescer? Né? Você tem, por exemplo, o seu amigo, né? Daí chega o aniversário dele, você faz uma surpresa para ele, né? Dá um presente para ele. De certa forma está desequilibrado, você deu, ele recebeu. Daí chega no seu aniversário, ele faz um presente ainda melhor, né? Porque ele está te devendo? Não, porque ele gosta de você, né? E daí você chega ao Natal, você faz um outro presente. Nisso você vai subindo a relação. Não é melhor você ter uma amizade só, uma amizade que é assim, né? Que vai sempre, né, cada vez melhor do que ter um monte de Facebook, né? Então, no casal é isso, né? Muitas vezes o que você encontra é, ao invés de ter um relacionamento aqui que está equilibrado, um dá muito e o outro só recebe, né? E daí não tem equilíbrio. O que acontece normalmente é o seguinte, ou, né, eles estão, normalmente a gente vê muito isso, casal antigo, né? Você vê que não tem um casal, né? São às vezes bons amigos, às vezes nem bons amigos, são dois velhos rabugentos ali que ficam brigando um com o outro. Por que está junto? Ou porque o que Deus uniu o homem não separa, ou porque a família vai achar, ou porque comodismo, né? Já está na casa. Dependência econômica. Dependência econômica, mas não tem um casal, né? Se você perguntar sobre a sexualidade do casal, você vai ver que não existe ou é uma droga, né? Então, dar e receber tem que ser equilibrado. E por fim, na hierarquia, né? Hierarquia significa, né, só para voltar, gratidão e respeito aos mais antigos, prioridade aos mais novos. Significa que eu tenho que sempre olhar para os mais novos, inclusive eu em relação aos meus pais. O que acontece muito hoje na sociedade, né? Naturalmente, a criança cresce, vira um adulto, né? E nesse percurso de virar um adulto, os pais vão ensinando ela a ser um adulto, a amadurecer para seguir a vida dela. O que acontece muitas vezes? Cresci. Mas agora, né, o adulto que deveria, né, o pai virou bebezão, ele vira um idoso que é um bebezão. Mas seu pai cuidou de você a sua vida inteira, você não vai cuidar dele? E daí a pessoa entra num dilema. Ela segue a vida dela e olha para os filhos dela, para o futuro dela, ou ela fica aqui cuidando dos pais? É muito importante entender que não existe certo e errado. Isso é muito importante, porque se eu estou certo, você está errado. Não tem isso. Eu trabalho muito com causa e consequência, lei kármica, né? Lei da ação e reação. Então, a gente só colhe aquilo que a gente planta. Então, é simplesmente entender que a nossa vida, o nosso tempo de vida é finito. Então, cada segundo que eu cuido dos meus pais, eu estou tirando do meu futuro, da minha profissão, dos meus filhos e assim por diante. Cada centavo, né? Ninguém
tem dinheiro infinito, nem o Bill Gates, né? Então, cada centavo que eu aloco cuidando aqui, eu estou tirando eventualmente da minha aposentadoria, da escola dos meus filhos, assim por diante. Cada gota de suor que eu coloco aqui, eu estou tirando daqui. Então, não é sobre certo e errado, é simplesmente você entender e perceber se o quanto você está colocando aqui para cuidar dos seus pais, não vai te custar, você não vai se arrepender no futuro. Porque se você parar a sua vida para cuidar dos seus pais, o natural é que eles morram antes que você, certo? Então, a hora que eles morrerem, você olhar para a sua vida e você não tiver um trabalho, se não tiver uma família, não venha culpar a vida. Foi uma escolha sua. Então, é simplesmente entender o que eu estou escolhendo e fazer as escolhas de forma consciente. É isso que eu quero, é isso que o que eu não quero. A gente falando aqui, né, da questão do pertencimento, né, e dois espectadores com o mesmo tema, né, perguntando da questão hoje muito presente da homossexualidade e da questão do pertencimento na aceitação, família e filhos nesse sentido. Também é uma coisa muito comum hoje em dia. Bem, a homossexualidade a gente tem que, por exemplo, nesse caso, né, que falou da família que não aceita, né, então vamos olhar os dois lados. Né. Realmente deveria haver um acolhimento, né, ser respeitadas as decisões das pessoas, né. Então, sim, a família deveria respeitar e acolher, né, o filho que é homossexual, mas o filho homossexual precisa também entender que a família deles é composta por seres humanos, né, e esses seres humanos eles têm limitações psicológicas, emocionais. Então, muito provavelmente, essa não aceitação não é porque eles não amam o filho homossexual, é simplesmente porque eles aprenderam eventualmente com os pais ou com a sociedade que é assim que você lida com uma pessoa diferente, né? Vamos colocar diferente como um todo, né? Porque pode ser homossexualidade, pode ser várias outras questões, né? Então, também você ter esse olhar, você que está se sentindo excluído, ter esse olhar de ver que o outro está preso também no sofrimento, né? Porque quando existe sofrimento, todos estão sofrendo. Eventualmente um sofre com a tristeza, outro sofre com a raiva, mas todos estão com sofrimento, né? Então, não compactuar desse sentimento de exclusão, né? Virar para sua família e falar, vocês não me aceitam, mas eu continuo a levar vocês no meu coração. Se vocês não querem mais conviver comigo, eu respeito, mas eu sempre vou amar vocês e sempre vou ser muito grato por tudo aquilo que vocês fizeram por mim, né? Quem sabe até mesmo esse movimento, né, seja um exemplo para a sua família despertar e falar, né, não, calma, a gente está fazendo algo errado. Né? E, querendo ou não, acabar refletindo aí nas outras 3 leis, né, porque geram um desequilíbrio, né, nessa questão do afeto e também na hierarquia, né, porque a família deixa de cuidar do mais novo lá, que está passando por um problema também, que também está sofrendo, né, e olhar só para a sua dor em si. Né? Exato, se for então adolescente, né, mais complicado ainda. Porque esse adulto, né, tecnicamente, o pai já fez a função dele. Mas o adolescente, né, precisa existir o acolhimento da família, né, acolher, né, entender e respeitar e também oferecer ajuda para que essa opção que ele está escolhendo para a vida dele, ele exerça com responsabilidade e consciência como se fosse qualquer outra decisão sexual. Né? O Gilberto colocando, né, algo novo, foi criado aqui no Brasil. A constelação ela surgiu há uns 20 anos mais ou menos. Quem desenvolveu ela foi um alemão chamado Bert Hellinger. Ele que lá no passado ele era padre, ele foi fazer um trabalho missionário nas aldeias Zulus e aprendeu essa sistematização das 3 leis do sistema, ou também chamado de 3 leis do amor. E aí converte isso em terapia. Isso. Né? Perfeito. Até porque é interessante, né, ver como hoje em dia a gente tem contato com inúmeros processos, né, e que processo se encaixa mais em cada pessoa, né, e tem esse ecoar aí dentro de cada um. Pensando no teu processo aí, e a pergunta da Carolina, Giovana, Fábio e Arthur aí, como é que as pessoas podem conhecer mais teu trabalho, onde você atende, como fazer contato? Legal. Eu atendo em Ribeirão Preto, eu tenho junto com a minha esposa um espaço de yoga que chama Hatha Yoga. Eu não sei se tem como colocar algum link, né, de contato, mas eu realizo os atendimentos lá. A gente começou a fazer retiros também,
O próximo vai ser em maio, também é um convite que eu quero deixar para você que quer se aprofundar nas suas raízes, na sua origem de vida, que vai ser um retiro específico sobre ancestralidade, vai ser ali em Ribeirão Preto, né, numa chácara no Anel Viário. E pode conhecer minha página no Facebook, no Instagram, e eu faço esse convite, né, para você, especialmente para você que nunca fez terapia, né, porque até um tempo atrás terapia era coisa para louco, né, e não é, terapia é para todos, né, assim como a gente vai na academia para se cuidar, né, é uma forma de se cuidar, é uma forma de você viver a cada dia melhor, né, e conheça, né, seja com a constelação ou com outra técnica que te chamar, que você sentir afinidade. Mas uma coisa é muito importante, que isso é o maior aprendizado do budismo, é o primeiro aprendizado do budismo, que é ouça tudo que o mestre falar, mas depois filtre com o seu coração. Então, sempre que você buscar um terapeuta, esteja aberto a receber aquilo que você vai aprender com ele e depois na sua casa veja aquilo que te serve e que não te serve. Né? Faça um filtro como um bom adulto, né? Lembrando que muitas vezes, né, o que te incomoda é porque às vezes serve também, né? O que cutuca, o que dói, às vezes serve. Não coloque só o confortável na prateleira aí, né? Porque às vezes não funciona. E é interessante quando você coloca essa questão específica, né? Porque hoje em dia a gente vê isso, né? Muita coisa do físico, do vigor, a gente vai lá na academia, a gente trabalha o físico, né? Você vai para a escola, você lê, você faz um exercício de lógica, você exercita a mente, né? Mas a gente deixou de lado e exercita pouco os sentimentos, né? E a terapia ajuda nesse processo, né? De reavaliar, de pensar o processo nesse sentido. Retiro de quanto tempo? É um fim de semana, sexta à noite, sábado o dia inteiro, domingo vai até a tarde, no fim de semana do dia 15 de maio. Vai ser, é fantástico, é delicioso, né? É uma chácara deliciosa, linda, né? E se cuidando, aprendendo mais sobre nós mesmos para a vida ficar mais leve, para a gente se conectar com os nossos ancestrais, porque eles são as nossas raízes, né? Para a gente conseguir se tornar um adulto mais forte que consegue avançar na vida e realizar os nossos sonhos, né? Que isso que é gostoso, né? A gente conseguir realizar aquilo que a gente quer na vida. Sem dúvida. E tem esse papel interessante, né? Porque tem esse processo de reconhecer os ancestrais no sentido dos pontos positivos e também dos negativos, né? Para conseguir superar esses pontos. Exato, porque inconscientemente os nossos pais são deuses, né? Então ou a gente acha que tudo que eles fizeram é o certo, ou a gente abomina tudo que eles fizeram. E não é assim. Pegar o que é bom e deixar aquilo que não é bom. O que não é bom a gente deixa e faz algo melhor, né? Então por isso que na hierarquia é gratidão e respeito, né? Se eu sinto qualquer outra coisa que não seja gratidão e respeito e amor, né, obviamente, pelos meus pais, se eu tenho alguma mágoa, alguma tristeza, algum rancor, vamos trabalhar isso, porque se a gente não está bem com os nossos pais, nossa vida nunca vai ser completa, né? Aqui com os nossos pais tem que ser leve, né? Qualquer relação, mas se com eles já não está leve, dificilmente com qualquer outra pessoa vai ser realmente, verdadeiramente leve. Perfeito. Tem uma página, rede social, onde a gente pode se encontrar? A minha página do Instagram e Facebook é a mesma, é @oficial com 2 Fs, porque é em inglês, oficial Paulo Cury. Cury é com I no final, né? E entra lá, se quiser conhecer, manda uma mensagem que eu recebo você lá em Ribeirão. Você também está convidado para tomar um chá com a gente. Por favor. É delicioso o espaço lá. Maravilha. Querido, quero agradecer imensamente, né, a presença aqui conosco. Já fica o convite para a gente ampliar a conversa em outro momento e esperar realmente isso, né, que as pessoas comecem a olhar mais para si, né, a entender que a gente passou já desse momento, né, dessa observação e o quanto ela é importante, em especial no momento que nós vivemos hoje, tão polarizado aí, cheio de críticas, de amarras, de angústias, né, que a gente precisa de fato superar para poder melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Obrigado pela presença. Muito obrigado e eu estou à disposição, se quiser trazer, se vocês também aí em casa quiserem trazer algum tema para a gente aprofundar mais, eu estou à disposição no que eu puder ajudar.